Bem-vindo ao canal. Acompanhe trecho da palestra de Padre Jonas Habib. É preciso rezar sem cessar, sem nunca desanimar. Esse evangelho é muito precioso, mas especialmente o início e o final são essenciais para nós. Começa dizendo que Jesus contou uma parábola para mostrar que é preciso rezar sem cessar, sem nunca desanimar. É preciso rezar sem cessar, sem nunca desanimar, sem nunca desanimar. E ele coloca justamente a história daquela viúva, insistente, que não desanima. E veja, de propósito, Jesus fala que era um juiz injusto, perverso, um homem de mau coração, de mau caráter, que não queria atender aquela viúva de jeito nenhum, até desprezava. Aquela mulher chata, pensava ele. Mas tanto ela insistiu. Ela não desanimou. E daí Jesus faz justamente a comparação. Não quer dizer que Deus seja como aquele juiz. Não, é justamente o oposto. Às vezes as parábolas são contadas para mostrar o oposto. Se um juiz perverso, por causa da insistência de uma pobre mulher, atende, porque ela pede sem desanimar e persiste em pedir, quanto mais o Senhor. Você se recorda daquela passagem que está no Sermão da Montanha? Pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Gente, é causa e efeito. Você que estuda, você conhece muito bem isso. É causa e efeito. Você bateu na madeira, a madeira responde com um som. Muito mais se você bate no teclado, se você bate no instrumento musical, responde com o som. Se eu ameaço agredir os seus olhos, imediatamente os seus olhos reagem. É causa e efeito. É Jesus dizendo: pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, acha. E aquele que bate, se abrirá. Somente que é preciso pedir. A única condição é pedir. A única condição é bater. E você tem que ser insistente em bater. A condição que Deus coloca é você buscar. E é preciso persistência em buscar. É preciso persistência em bater. É preciso persistência em pedir. Infelizmente é isso que nós não fazemos. A gente pede uma vez e não recebendo, desanima. E claro, e com isso acaba não recebendo nada. Por que Deus não atende logo? Será que Ele precisa que a gente fique insistindo? Não. Porque na verdade a oração é um combate. A oração é um combate. Não é apenas a gente pedir e Deus responder, não. Entre o nosso pedido e a resposta de Deus, e o nosso pedido chegar até Deus e a resposta de Deus chegar até nós, pela graça que nós estamos pedindo, há toda uma batalha espiritual. E é importante que nós saibamos disso. Arma-se um combate, trava-se uma batalha aí. Porque, claro, o inimigo não quer que aconteçam as coisas de Deus, não quer. E ele não quer também que a oração seja atendida. Então, nesse meio, arma-se toda uma batalha. E claro, guerra é guerra. E na guerra é preciso persistência. Aqui no livro do Êxodo, capítulo 17, está uma linda demonstração. Porque o povo de Deus tinha um inimigo invencível diante dele. O povo de Israel não tinha nenhuma possibilidade de vencer. Os amalecitas. E Deus dá uma ordem a Moisés, que Moisés, que foi formado no Egito em artes marciais, ele conhecia a guerra, ele aprendeu com os egípcios no tempo que ele viveu na corte do faraó. Deus faz tudo às avessas. Deus manda que Moisés suba ao alto do monte com Arão e Ur para estarem rezando. E que pegue Josué, que era jovem ainda, totalmente despreparado, que não tinha nenhum conhecimento de guerra. Deus manda que Josué comande o exército na planície. Humanamente era um despropósito, devia ser ao contrário. Pega Josué
jovem com um grupo de jovens e manda no alto do monte para rezar. E pega Moisés que é líder, Moisés que foi formado, Moisés que conhece de guerra, e manda Moisés guerrear. Só que Deus faz ao contrário. E impressionante, enquanto Moisés está lá, de braços levantados, rezando, pedindo, suplicando, o exército de Israel vence os amalecitas. Mas quando Moisés, pelo cansaço, não é que ele quisesse parar, pelo cansaço, baixava os braços e deixava de rezar, imediatamente começava o exército de Israel a ser vencido. E os amalecitas tinham supremacia. Moisés retornava a levantar o braço, porque lá de cima ele estava avistando a batalha. Ele, Arão, Ur, avistavam a batalha lá embaixo. Moisés então levantava de novo os braços, readquiria ânimo, readquiria forças e recomeçava a rezar. Preste bem atenção a isso, porque ele readquiria ânimo, força, coragem. Embora cansado, ele levantava de novo os braços e retomava a oração, continuava a pedir. Imediatamente os exércitos de Israel retornavam a ganhar. E vendo esse vai e vem, durante o dia todo, quando Moisés orava, o exército de Israel ganhava. Quando Moisés parava de rezar, quem vencia era o exército de Amaleque. De tanto vai e vem, Arão e Ur entenderam. Então fizeram Moisés sentar-se numa pedra. Os dois seguraram os braços de Moisés, um à direita e outro à esquerda. E aí veja a intercessão. Mais gente entrando em oração, como Jesus diz. Tudo que pedirdes na oração. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso, tudo aquilo que vocês concordarem na oração, aquilo que vocês pedirem juntos, vos será concedido, porque quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aí a importância da oração feita em conjunto. Na hora que Arão e Ur seguram os braços de Moisés e ajudam Moisés a orar, e Moisés então não para mais de orar. E eu imagino que seja assim. Claro que Moisés ia se cansando, a voz dele ia se enfraquecendo, nem mesmo de ficar falando, ele aguentava. Mas quando Moisés já estava cansado, Ur estava rezando, Arão estava rezando, e Moisés podia pelo menos respirar um pouco, porque os outros estavam rezando. Ele não estava rezando sozinho, havia um à sua direita, havia um à sua esquerda. Ele não precisava segurar sozinho os braços, claro, mesmo com os dois segurando, os braços deviam doer, de tanto tempo com os braços levantados. Imagine mesmo 2 pessoas segurando seus braços abertos, o que acontece? Você começa a ter dor, mas você não está só. Você tem 2 pessoas ajudando, tem 2 irmãos segurando os seus braços e orando com você. E porque os 3 então oram, e veja, eram os mais experientes em batalha. Mas nesta hora Deus não os quis batalhando, Deus os quis orando. E porque eles então rezam, sem cessar, e sem cessar quer dizer sem cessar, e ao mesmo tempo sem desanimar. As 2 coisas, rezar sem cessar e sem desanimar. Porque Moisés, Arão e Ur rezam assim, o exército de Israel, antes do final do dia, já havia vencido. E Amaleque, que era um inimigo humanamente invencível, foi derrotado. Meus irmãos, é isso que acontece. Toda oração é uma batalha. Toda oração é uma batalha. É por isso que nós precisamos ser persistentes, nós precisamos ser combatentes na oração, nós precisamos entender que a oração é uma batalha, trava-se uma batalha na oração. E temos que colocar na nossa cabeça, não é apenas questão de a gente fazer uma oraçãozinha. Eu não estou minimizando a oração, mas é que a gente minimiza, a gente pensa que pode fazer uma oraçãozinha qualquer, e Deus já é obrigado a me atender. Claro que Deus quer atender, mas Ele ensinou a fórmula, e essa fórmula é uma fórmula de guerreiros persistentes, de guerreiros que combatem sem desanimar, combatem, porque eles são perseverantes, porque eles são persistentes nesse combate da oração. Daí a expressão combatentes na oração.
Porque eles são combatentes na oração, porque combatem sem desanimar, a oração é atendida. Quer dizer, aquilo que estamos buscando acontece. Na oração, nós nos unimos, nós nos aliamos a Deus. Naquele momento impossível para Israel, não bastava combater, precisava combater, precisava combater. O exército de Israel tinha que entrar no campo de batalha e tinha que usar as armas da batalha. Mas ao mesmo tempo, era preciso que se aliassem Deus e o povo. Então Deus pega os representantes do povo, Moisés, Arão, que era o sumo sacerdote, e os põe no alto do monte, para fazer aliança. Lá estavam eles, vivendo essa aliança, na oração. Deus então combatia por eles. Deus combatia em favor deles. Veja, uma vez que eles faziam aqui aliança na oração, Deus fazia aliança também na batalha. Você está me entendendo? É por isso também que muitas coisas demoram, gente. Nós somos muito rapidinhos, imediatistas. Nós queremos que as coisas se resolvam assim, no estalar de dedo. Só que as coisas não são assim. Você sabe que guerra é guerra. Graças a Deus o Brasil nunca passou por uma guerra mesmo. Lá nos tempos antigos, houve aquelas pequenas guerras do Paraguai. Claro, toda guerra é muito ruim. Mas o Brasil nunca, graças a Deus, nós nunca vivemos isso. Mas quem já enfrentou guerra, quem sabe o que é guerra, pelo menos através de filmes, você já viu. Guerra é guerra. E aí é preciso combater. E nessa hora nós precisamos de um aliado. Na hora que a gente se alia a Deus na oração, portanto no alto do monte, Deus se alia conosco no campo de batalha. E aí a vitória acontece. Para ser bem prático, bem concreto, vocês estão num imenso campo de batalha. Até mesmo o terreno sobre o qual vocês estão, sobre o qual nós estamos. Porque esse terreno onde você está, esse terreno foi conquistado palmo a palmo pela oração. Todo o terreno aqui da Canção Nova, todo o terreno. Você acha que eu tinha tudo isso? Você acha que eu tinha dinheiro para comprar tudo isso? Não, gente. Nos ajude a evangelizar se inscrevendo no canal, compartilhando para que o algoritmo reconheça como conteúdo relevante e assim mais pessoas possam ser evangelizadas. Deus abençoe.